Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 14 de junho e eu quero trazer para vocês uma atualização do número de casos da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que eu até tenho algumas boas notícias, vamos dar uma olhada. Então o primeiro gráfico que eu quero trazer é esse daqui. Ele na verdade são dois gráficos em um, os dois com dados extraídos da Secretaria Estadual da Saúde do Rio de Janeiro, mais cedo hoje, lá pela 1 da tarde. E os dois estão atualizados até o dia 13 de junho, quando o estado tinha registrado 78.863 casos. Qual que é a diferença de um gráfico para o outro? Aqui em vermelho, nesse vermelho escuro bordô, estão os dados ajustados por data de confirmação, ou seja, se no dia 6 tinham 64 mil casos registrados, marca no dia 6 64 mil casos registrados e esse número não vai se alterar. Aqui em verde tá por data dos sintomas, eles divulgam também os dados por data dos sintomas, ou seja, se no dia 30 tinham 52 mil casos confirmados, tem que ver quantos desses 52 mil casos confirmados iniciaram os sintomas no dia 30, quantos que iniciaram no dia 23, quantos que iniciaram... Então vai se atualizando os dados aqui por data dos sintomas. E a gente vê que as curvas são muito diferentes, elas são muito diferentes, têm aspectos bem distintos. E aqui eu quero chamar a atenção para esses percentuais, que é para saber qual que é o percentual de casos confirmados na data que estiveram na data correta. Por exemplo, aqui no dia 30 tinha 52 mil casos confirmados e hoje está se atribuindo ao dia 30 74 mil casos confirmados, quase 75 mil. Então a gente diz que 70% dos casos confirmados no dia 30 eram do dia 30. O que isso daqui me leva a observar? Que hoje... Talvez, hoje está registrado para o dia 13 quase 79 mil casos, né? Só que talvez isso daqui não seja o total do dia 13, talvez vá aumentar ainda uns 30%, talvez já tenha chegado aí a 100 mil pessoas contaminadas hoje, mas não dá para saber até que a gente espere o tempo passar e veja os dados no passado. Ok, eu estou falando um monte dessas curvas, deve estar meio confuso, eu quero explicar por que eu estou mostrando as duas curvas. Porque se a gente observar essa curva verde, a gente vê uma coisa muito positiva para o estado do Rio de Janeiro. A gente vê o número de novos casos decrescendo semana a semana. Olha bem, a gente saiu aqui da semana entre o dia 25 e o dia 2, registrando 12 mil novos casos, depois 10 mil novos casos, 9.500, 7 mil, 4.500, 2.500, 1.500. O que esses aumentos absolutos dizem? Eles não dizem, eles gritam que aqui na semana do dia 25 até o dia 2 foi o pico da pandemia no Rio de Janeiro. Pelo menos o pico do contágio. Essa semana aqui foi a semana onde o pico do contágio no estado do Rio de Janeiro ocorreu com 12 mil novos casos e agora já vem aí há 6 semanas decrescendo consistentemente. Por que eu tenho que falar isso? Porque observando só essa curva marrom, a gente não vê a mesma coisa, a gente vê um dado diferente. A gente vê que talvez o pico tenha ocorrido aqui entre o dia 23 de maio e o dia 30 de maio. E por que eu dou tanta ênfase no talvez? Porque ainda não tem um decrescimento muito acentuado. A gente está decrescendo, claro, aqui foram quase 18 mil casos registrados, aqui foram 12 mil casos registrados, muito menos, e aqui foram 14 mil casos registrados. Então, eu diria assim, se aqui tivesse sido 8, 9 mil novos casos registrados, eu estaria com mais segurança que essa semana foi a semana de maior registro de novos casos, que foi o pico nesse sentido. Mas como deu essa
retomada aqui, saiu de 18, foi para 12 e aí voltou para 14, a gente tem que esperar um pouquinho mais para ter uma segurança que o pico aqui aconteceu. Mas o que eu estou falando fundamentalmente aí o pessoal do Rio de Janeiro? Eu realmente acho que seja na semana lá final de abril, seja na semana ali final de maio, seja em alguma outra semana aí do meio, eu tenho a impressão que o pior já passou. É uma impressão. Eu acho que o auge no Rio de Janeiro já aconteceu e que daqui para frente a situação vai melhorar, mas pelo amor de Deus, isso não significa que dá para descuidar, tá, pessoal? Isso só significa que as autoridades de saúde, a partir de agora, vão ter uma sobrecarga menor com o passar do tempo. Isso não significa, agora está na hora de ir para a rua abraçar todo mundo porque eu não aguento mais ficar em casa. Não. O pico da pandemia, o auge da pandemia, ele é mais ou menos a metade do caminho. O que eu estou dizendo aqui é que provavelmente já passamos da metade do caminho e agora a gente não pode relaxar para a outra metade não ser pior do que a primeira, pessoal, tá? Tem que dar esse espaço para o sistema de saúde, tem que dar esse espaço para a epidemia continuar controlada, porque se descuidar demais, o que pode acontecer? Uma segunda onda. A gente ouve falar muito isso, e isso acontece, segunda onda de contágio, e às vezes com um pico maior do que o pico anterior, tá, pessoal? Então, eu realmente acho que o pico já aconteceu, pelo menos um primeiro pico, mas agora se cuida e deixa a questão se resolver antes de comemorar. Então, é uma vitória, mas é uma vitória ainda preliminar, a batalha continua, tá, gente? Vamos voltar aqui, vamos fazer a análise agora semanal do negócio. Então, aqui eu vou usar esses dados aqui da data de confirmação. Eu não vou usar os dados mais otimistas, vou usar os dados mais pessimistas, porque esses dados aqui são os que permitem comparações de um lugar para outro, tá? Até porque data de início de sintomas, às vezes a pessoa realmente nem sabe quando é que foi o sintoma. Essa curva verde aqui tinha o início dela é lá em 1º de janeiro. Ela consta como se alguém já tivesse contaminado com Covid-19 no estado do Rio de Janeiro no dia 1º de janeiro de 2020. Então por isso que a data de início de sintomas ela é interessante, mas só que não é tão fidedigno. Por isso que na verdade eu preferia a data do teste, não da data de confirmação. Mas só que não tem essa opção de data do teste, tá, gente? Mas vamos lá, vamos usar a data de confirmação. Então a gente vê aqui que realmente o percentual relativo vem dando uma diminuída. A gente teve uma semana atípica aqui, na verdade eu acho que a semana atípica foi essa, do dia 9 ao dia 16, que teve um registro de muito poucos novos casos e depois simplesmente voltou. Deve ter tido alguma represagem grande nessa semana que veio aqui para essa semana. Mas os casos estão diminuindo pelo menos nas últimas 3 semanas, aqui com saindo de 52% para 23% para 22%. Então, pode estar indicando que o auge já passou mesmo. E aqui a curva dos óbitos, e na curva dos óbitos, de novo a gente vê um auge aqui nessa semana do dia 23 ao dia 30, que foi a semana que teve 1.372 óbitos, foi a semana com maior número de óbitos, e depois o número de óbitos começou a decrescer. Dessa semana para essa, decresceu muito pouco, de 1.372 para 1.362, então essencialmente isso daqui não seria um pico, seria mais um platô dos óbitos, mas dessa semana aqui para essa teve um decrescimento forte, saiu de 1.362 para 913. Mas uma coisa que ainda me assusta no estado do Rio de Janeiro é a taxa de letalidade sempre acima de 8,5%. Isso daqui é uma taxa de letalidade muito, 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 muito alta. Isso daqui ou indica uma subnotificação gigante, ou que o sistema de saúde colapsou, ou, na verdade, eu acredito que as duas coisas em conjunto, bem sinceramente. Mas, enfim, vem melhorando, chegou aí num auge de 12% de taxa de letalidade, isso daqui assusta. Agora está em 9,6%, continua bem ruim. Eu sempre digo que uma taxa de letalidade boa é abaixo de 3%, uma razoável, ainda dá para dizer que está ok, é de 3 até 6, e acima de 6 não dá para aceitar. Isso daqui é uma taxa de letalidade muito alta, você tem que melhorar a testagem e o sistema de saúde. E aqui
é a nossa curva, de novo, do estado do Rio de Janeiro, e a gente pode comparar o estado do Rio de Janeiro com a capital. A gente pode ver qual que é o percentual de casos que estava na capital diante do todo que é o do estado. Então a gente vê que a capital aqui está com 53% dos casos, mais da metade. A população da capital é por volta de 36, 38% da população do estado, ou seja, a incidência na capital é maior do que a média estadual e é maior do que fora da capital. Então, claro que aí tem a questão das comunidades, né, uma grande densidade populacional que faz o vírus se espalhar mais rapidamente. E a questão do saneamento básico, acesso aos itens de higiene, então provavelmente por isso que a incidência está maior na capital do que no interior, tá, gente? Mas vem diminuindo mais ou menos consistentemente aí e provavelmente vai estabilizar em 50%, 45%, ainda é cedo para saber. Então a gente pode dar uma analisada no crescimento só da cidade do Rio de Janeiro. De novo, teve aquela discrepância de uma semana para outra, provavelmente um monte de casos represados dessa semana que entraram só nessa semana aqui, mas a gente vê que está mais ou menos diminuindo o número de casos novos registrados por semana, saindo aqui de quase 9 mil para 7.500, 7.200, 5.700 casos nas últimas semanas. Então, de novo, mais um indicativo que talvez o auge tenha acontecido aqui em meados de maio, talvez um pouco antes, porque a gente sabe que casos registrados têm um atraso em relação à data realmente da infecção. Então, tudo isso, todos esses dados aí vêm corroborando com esse fato, com essa suposição de que o auge já passou no Rio de Janeiro, tanto na cidade quanto no estado. E aqui tem a curva dos óbitos, isso daqui, meu Deus, pessoal, já falei que 9%, 9,4% estava ruim. Olha a cidade do Rio com 12% de taxa de letalidade. Isso daqui, a palavra é vergonhoso, pessoal. A palavra dessa taxa de letalidade aqui é vergonhoso. Não dá para ter uma taxa de letalidade tão alta. Tem que testar mais aqui, tá, pessoal? Mas os óbitos vêm caindo de novo, ó, 950, 820. Aqui deu uma voltinha, foi para 876, mas manteve o patamar, por assim dizer, então tá tudo bem. E aqui 592 novos óbitos confirmados, tá, gente? Então, eu queria terminar o vídeo com esse banner. Esse banner estava na secretaria, no site da Secretaria Estadual da Saúde do Rio de Janeiro. E ele parece uma coisa super boa, né? Novo coronavírus. Clique aqui e agende seu teste rápido para o novo coronavírus. Pessoal, teste rápido não é a maneira de combater o coronavírus. Isso daí é que eu queria deixar bem claro. Teste rápido não é a melhor maneira de combater o coronavírus. O melhor teste para combater o coronavírus é o PCR, porque o teste rápido, também conhecido como teste sorológico, ele é um teste que vai identificar anticorpos, e os anticorpos demoram para entrar no nosso sistema. Então a gente tem aqui hoje contato com o coronavírus, então daqui a, sei lá, 7 dias, 10 dias é que eu vou desenvolver anticorpos, e aí é que o teste rápido vai funcionar. Se a gente quer um combate em tempo real ao coronavírus, o teste tem que ser feito em poucos dias depois que eu me infectei, porque é esse o período que eu estou infectando outras pessoas. E esse teste que detecta nesse estágio inicial é o PCR. Então, o teste rápido ele é importante para uma pessoa que acha que teve contato, que quer saber se pode ter segurança para voltar ao trabalho, para voltar a relaxar um pouquinho as medidas de distanciamento social, de isolamento social, e faz aí o teste rápido. Mas só que ele não deveria estar sendo utilizado como método principal de testagem, como esse banner, pelo menos, dá a entender. Eu não tenho certeza se o estado do Rio de Janeiro está fazendo realmente uso do teste rápido como maneira principal de testagem, mas se tiver, eu acho meio errado. Eu acho que tinha que focar no teste PCR. Ele é mais caro, ele é mais difícil, mas ele é melhor para o combate
ao Covid, porque daí com PCR a gente sabe, a pessoa está contaminada agora, isola ela agora. E aí não teria tanta diferença na curva verde para a curva vermelha, porque se tu usa muito mais o teste PCR, o teste rápido, os sintomas que apareceram vão realmente ser muito antigos, e daí essa represagem que acontece vai ser muito alta, e que nem a gente vê em 2 semanas saindo de 70% para 100%, tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu tinha que dizer. Rio de Janeiro, acho que o pior já passou, tanto no estado quanto na capital, mas isso não significa que dê para descuidar, tá, gente? Então, muito obrigado e até a próxima.